Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E estamos aqui hoje com o Caio Van Dusen, né, que é gerente de inovação da Nexa. Caio, finalmente a gente conseguiu marcar essa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Genial, Júnior. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho de mineração, compartilhar algumas experiências. Acho muito importante, né? E eu queria parabenizar você, né, por essa iniciativa. Até divulgar as coisas legais que a mineração faz, que são muitas, é muito importante, né? Levar isso para o maior público possível. Acho demais, genial. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Tá certo, pessoal. Rapidamente aqui o Caio, ele é engenheiro de Minas, né? Com mais de uma década de experiência aí acumuladas e desenvolve habilidades na área de processamento mineral, implantação de inovação, soft science, gerenciamento de projetos. Trabalhou também com desenvolvimento de tecnologias em vários projetos, nessa parte de expandir, né, a inovação, sobretudo inovação aberta na mineração. Então, atualmente, como eu falei, ele é gerente de inovação da Nexa Resources, membro do comitê de inovação do Mine Hub, que é o hub da mineração, e a gente vai bater um papo exatamente sobre isso, sobre inovação na mineração. Caio, para você, o que é inovação? Johnny, a inovação é uma coisa assim, bastante abrangente, né? Mas eu acho que no final do dia, inovação é o buscar melhorar, né? Fazer uma coisa de um jeito novo, mas de um jeito diferente, de uma forma com que a gente consiga ter algum tipo de benefício. Então, pensando na forma mais abrangente, seria isso. É uma forma de a gente conseguir fazer mais com menos, né? Fazer mais rápido, fazer mais barato, né? Ter esse mindset importante de como que a gente pode ser mais eficiente, né? Num processo, qualquer processo que a gente tenha. Acho que inovação se resume muito bem nisso. Excelente. A gente vai falar sobre, como eu falei, sobre inovação, né? Aí, no caso da Nexa, né? Qual é a estratégia de inovação da Nexa? Então, aqui na Nexa, eu acho que dá para fazer um primeiro comentário falando que a gente faz inovação aberta, né? Então, a gente faz inovação aberta porque, assim, por um motivo, às vezes, bastante óbvio, né? Mas muitas vezes a indústria não enxergava isso. Que tem muito mais conhecimento fora da Nexa do que dentro da Nexa. O mundo é muito maior do que a Nexa. Então, assim, tão óbvio quanto isso, é óbvia a decisão de fazer inovação aberta, né? E buscar por soluções fora da empresa. Então, a gente define a nossa estratégia de inovação como inovação aberta, onde a gente busca se conectar, né, com centros de pesquisas, com outras mineradoras, com universidades, com fornecedores grandes, pequenos, startups consolidados, né? E quanto mais a gente consegue ter uma rede mais ampla, mais ideias diferentes, às vezes de outras indústrias, né, elas vêm até nós e a gente fala, poxa, aquilo ali que para mim é um problema, na verdade é uma oportunidade. Então eu consigo criar, né, um valor, muitas vezes, preferencialmente, um valor compartilhado de um passivo meu. Né? Então tem vários exemplos interessantes de como a gente consegue estabelecer novos modelos de negócio para isso. E daí, quando fala de inovação também, eu acho legal conectar que, assim, a gente fala que inovação é formada por 3 pilares, né? A gente fala do pilar do conhecimento, né? Que eu preciso ter conhecimento para fazer alguma coisa, né? Eu não vou fazer aquilo sem ter um conhecimento. Um conhecimento formal, em ciências exatas, em ciências sociais também é importante, né? Dependendo do tipo de inovação que você quer fazer, mas o conhecimento é fundamental. E daí não dá para inovar sozinho, né? Você tem que inovar que seja com um par seu, mas de preferência com uma rede mais larga. Então, você fala muito de colaboração. Então, a ideia também de conseguir fazer a colaboração entre pessoas, entre áreas, entre empresas, entre setores, é muito importante. E o último C, que eu acho que é o mais importante de todos, é o mais difícil de explicar de como que faz para ter, a gente tem, né? Que é o C da coragem. Né? Porque a inovação, ela dá errado até dar certo, né? Então, você tem que ter um esforço grande, tem que ter a coragem de se expor, tentar uma coisa que nunca foi tentada. Então, quando a gente fala de inovação, esses 3 Cs, eles estão como pilares, né? Conhecimento, colaboração e coragem, e quem tem isso são as pessoas. Então, a coisa mais importante que a gente tem são as pessoas. Né? São as pessoas que vão ter o conhecimento do negócio, que vão conhecer, né? Conseguir colaborar com outras pessoas e ter a coragem para fazer uma coisa diferente. Então, resumindo, né, a respeito da estratégia de inovação da Aberta, conectar as pessoas, né, conectar o conhecimento e ter aquela fagulha
para fazer alguma coisa diferente. Então, é por aí que a gente aborda esse tema tão importante. Realmente é muito importante você falar somente esses 3 pilares, né, que é conhecimento, colaboração e coragem. Eu já falei muito aqui no podcast, a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente não consegue, às vezes tem o conhecimento, tem a ideia, mas se juntar com pessoas que sonhem junto, que acreditem, né, na ideia, que motive e também ajude, né, para que essa inovação, essa ideia caminhe e se torne aí um negócio de sucesso ou um projeto viável, né? Caio, quais são as áreas com foco para inovação na Nexa? Bem, aqui na Nexa, a gente divide melhor, organiza a inovação em dois grupos diferentes, né? Um primeiro grupo, uma primeira coisa que a inovação faz é prestar serviços de conexão para toda a empresa. Né? Então, a gente faz parte, né, do MineLab, a gente é o MineLab, a gente faz parte do Hub de Inovação do Peru, a gente faz parte do Hub, do Mining Hub do Brasil, e também participamos em congressos, palestras. Então, um dos papéis da inovação aqui da Nexa é conhecer e conectar, né, a parte, né, dos primeiros 2 Cs aí. Mas uma outra parte também muito importante para a Nexa é a parte da coragem. Aqui na inovação, a gente também lidera o desenvolvimento e implantação de muitos projetos e muitas iniciativas. Na verdade, esse é o maior esforço, né, colocado pela área de inovação da Nexa. Então, a gente, por exemplo, trabalha com um tema que a gente chama de economia regenerativa, que é quando a gente faz com que passivos existentes da mineração deixem de sê-los. Então, por exemplo, a gente tem a economia circular dentro desse contexto. A mineração, ela processa os materiais e eventualmente gera um resíduo. É responsabilidade da inovação fazer com que esse resíduo deixe de ser, né, que ele se torne um produto, eventualmente para uma outra indústria, né, com um processamento mínimo necessário, mas que ele deixe de ser um resíduo, para que no longo prazo você não tenha mais uma pilha, uma barragem, um depósito desse resíduo. A gente também fala de descarbonização. Né? A Nexa é uma grande empresa, né, uma grande indústria que emite carbono. A gente emite mais ou menos 250 mil toneladas de carbono por ano nos escopos 1 e 2. E a gente tem uma meta de longo prazo, né, para no final da década, reduzir essa emissão em 50 mil toneladas. Bem, então faz parte desse conceito de economia regenerativa fazer com que a gente emita menos carbono, aumentando a nossa capacidade de produção, mantendo a nossa capacidade de produção, então sendo mais eficiente, né, trocando combustível, fazendo alguma coisa dessa forma, para a gente reduzir o impacto que a gente gera. Na verdade, a tese é fazer muito mais do que essas 50 mil toneladas. Na inovação, a gente também trabalha com o que a gente chama aqui de legado positivo, que é um princípio, assim, às vezes ele é bastante simples, mas ele é complexo de ser desenvolvido. Né? Por princípio, a mineração ela tem começo, meio e fim. Né? A operação a mina ela tem uma vida útil conhecida. E a mina, o empreendimento mineiro, ele tem que ser responsável por um desenvolvimento socioeconômico, ambiental, da onde está sendo instalada aquela operação, positivo. Né? A gente garantir que o impacto que a mineração vai causar, porque é inegável, né? O impacto que uma empresa de mineração causa num pequeno município é muito grande. E a gente tem que fazer com que esse impacto seja positivo e de longo prazo. Né? De forma que quando a mineração deixar de estar instalada ali, quando acabar a vida útil da mina, a gente consiga ter um legado positivo, que a gente consiga gerar empregos em outras indústrias, em outras cadeias de valor, que a gente tenha melhorado lá os sistemas sociais, que a gente tenha melhorado a organização do município, garantir que a infraestrutura está boa. Então, esse é um pensamento importante. E, por último, a gente fala também de produtividade e segurança, que é um escopo mais interno, né, onde a gente busca aumentar a nossa capacidade de produção de zinco, né, trazer ferramentas que vão aumentar a segurança da nossa operação. Então, tem vários exemplos aí dentro desses 3 pilares que eu citei, além, naturalmente, nessa parte de fazer a conexão, né, com o ecossistema de inovação mundial. Que nem eu tinha falado, né, o escopo 1 e 2 de energia, de emissão de carbono, são como a gente mede, como a gente qualifica e organiza as emissões de uma indústria. O escopo 1 são as emissões decorrentes da nossa própria operação. Então, por exemplo, imagine que você está na sua casa ali, o escopo 1
é o gás que você usa no fogão de casa, né? Então você queima esse gás, emite CO2. Na indústria a gente tem a mesma coisa, a gente pode consumir gás ou outros combustíveis para fazer energia térmica e emite carbono. No escopo 1, a gente tem os nossos caminhões, que a gente abastece com diesel, queima esse diesel, né, fazendo o caminhão andando para um lado para o outro, que nem em casa, a gente tem, né, as emissões do carro a gasolina, eventualmente. O escopo 2, ele tem a ver com a nossa rede de energia elétrica, que a geração de energia elétrica, ela também pode emitir muito carbono. Não é o caso aqui no Brasil, né, que a gente tem muita barragem e outras fontes limpas, mas a gente também tem termoelétricas. Então, quando a gente fala do escopo 2 de energia elétrica, é quando a gente acende a lâmpada de casa, quanto que aquele elétron ali emitiu de carbono para fazer minha lâmpada funcionar. Na indústria, é o mesmo conceito. Caio, de acordo ao MineLab, quais os números você podia trazer aqui para a gente dessa grande inovação? Obrigado, Johnny, pela oportunidade aqui. O MineLab, ele é uma plataforma que já tem alguns anos, já tem 6, 7 anos, né, de existência, então a gente tem a alegria de poder colocar que ela já é uma plataforma bastante completa, né? A gente já conseguiu abranger, né, várias dimensões diferentes de como a gente tem que operar para conectar com a inovação. Então, um ponto legal de colocar é que, assim, no MineLab a gente tem um programa onde a gente faz uma conexão com universidades, né? É o MineLab University. Então, isso aqui a gente faz tipicamente 1, 2, 3, 4 edições por ano, que é parecido com o hackathon do Mining Hub, onde a gente aproxima, né, as universidades da Nexa. Então, esse aqui é um projeto já, uma iniciativa recorrente de alguns anos. Outro ponto legal é falar que, assim, a gente aprendeu que não dá para tratar todo o desafio da mesma forma. Existem desafios que eles precisam ser tratados com muito mais cuidado, porque são desafios que necessitam de uma alta customização. Eles são super específicos para a Nexa, né? E daí, por causa disso, eu não vou achar uma solução pronta. Então, eu tenho que me dar o trabalho de desenvolver as soluções com centros de pesquisa, startups ou empresas que tenham interesse em passar por esse processo de desenvolvimento com a gente. E esse é o MineLab Beginnings. Inclusive, as inscrições elas fecham no final dessa semana. A gente tem outros 2 programas onde a gente busca soluções mais ou menos prontas ou soluções mais prontas. E daí sempre com o contraponto de que ela vai ser menos customizável para o desafio da Nexa. Então, a gente tem o MineLab Challenge, que a gente vai ter esse ano. A gente vai lançar aí 7, 8 desafios mais para frente no ano. E a gente tem o Mining Tool, que esse Mining Tool a gente faz pontualmente quando necessário. A gente tem programa fazer 1 ou 2 por ano, então provavelmente a gente vai ter mais 1 ou 2. E é muito legal colocar, né, que através de todos esses programas onde a gente busca as soluções, a gente já teve mais de 1.200 inscrições e já iniciamos mais de 70 projetos aqui para a empresa. Desses projetos, alguns ainda estão em andamento, outros falharam, e a gente aceita, né, que a falha acontece porque faz parte da inovação de saber ter coragem para dar aquele papo que a gente tinha falado, né, para assumir o risco e se conectar. E antes que eu esqueça, a gente tem um canal aberto 24/7, né? Qualquer um, tive uma ideia, quero apresentar alguma coisa inovadora para a Nexa, pode entrar no nosso site, né, que é o www.miningLab.com.br/channel, né, CHANNEL. Esse canal aberto, a gente faz o contrário, né? A comunidade, a sociedade, ela tem uma solução que a gente não sabe se tem o desafio. Então, a gente recebe esse desafio de volta, avalia internamente, faz a venda interna. Se houver, né, a demanda, a gente faz a conexão, né, da proponente, da pessoa interessada em vender o desafio, a solução, e a gente conecta com o desafio. Então, é legal, a gente tem os 2 canais, onde a gente busca soluções, onde as soluções buscam os desafios. Caio, diante dessas áreas, né, quais foram os principais resultados que a Nexa obteve? A Nexa tem trabalhado com esse mindset de inovação há mais de uma década já, né? Isso começou lá para 2005, 2006, 2007, e desde então a inovação na Nexa, né, o P&D e inovação na Nexa tem executado diversas mudanças na nossa operação. Então, uma delas que eu acho que é muito legal de comentar é a nossa mina de Morro Agudo. Essa mina de Morro Agudo é uma mina resíduo zero, né? Porque já há uns 10 anos, talvez um pouco menos, a nossa mina, tudo que é produzido vira produto. Quando a gente começou a operar essa mina, a gente tinha um mindset de produzir concentrado de zinco. Então, lavrava o minério e produzia o concentrado de zinco. Mas alguém teve uma ideia genial lá atrás e falou assim, poxa, se eu tratar o que atualmente é rejeito e fizer um concentrado de chumbo, que também é um produto,
o que vai sobrar na outra ponta é um corretivo de acidez de solo, que eu posso usar na agricultura. Então, tudo que sai da mina é produto. Então, esse mindset ele é muito bom, porque é uma mina resíduo zero, mas eu tive que conectar com a agricultura para entender que isso era possível. Uma outra coisa que é um resultado muito legal é a instalação do forno Vals, lá na nossa operação de Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora, o forno Vals ele serve para recuperar o zinco que foi utilizado na galvanização. Então, para quem não conhece, né, uma das principais aplicações do zinco é a galvanização, que é o recobrimento, né, do aço com uma fina camada de zinco para garantir que ele vai demorar muito mais para enferrujar, que ele vai durar muito mais. Todo mundo já deve ter visto, né, alguma estrutura galvanizada, uma chapa galvanizada em algum lugar. Mas quando esse material vai para reciclagem, a gente não pode fundir tudo junto, porque senão vai misturar, né, o zinco com o ferro ali dentro. Então, a primeira operação que se faz é a remoção dessa camada, e esse pó de aciaria elétrica, que é o nome desse zinco, ele antigamente era um resíduo, né, o resíduo dessas recicladoras. E hoje em dia ele não é mais um resíduo, ele vai todo sendo processado nesse forno Vals, e ele é recuperado para a produção de zinco, então ele volta para a cadeia. A gente está assumindo com todos esses resíduos de todas as minerações e recicladores aqui no Brasil, porque esse equipamento está em funcionamento lá em Juiz de Fora. Outros exemplos legais de colocar tem a ver um pouco também com a noção de legado positivo, fechamento inteligente, a nossa mina de Ambrósia. Lá na nossa mina de Ambrósia, a gente tinha feito, né, o processo natural. Fez a cava, extraiu o minério, tinha uma pilha de estéreo e tinha acabado, né, o zinco que estava disponível ali naquela operação. E a gente estava indo para um processo de fechamento regular, quando a gente viu uma oportunidade interessante. Poxa, o estéreo, na verdade, ele é uma rocha que pode ser usada como agregado, ele pode ser usado, né, para outras finalidades. Então, ao invés de fazer um fechamento tradicional de mina, a gente falou assim, poxa, eu posso dar uma segunda vida para essa minha operação, vender esse estéreo de mina, ganhar algum dinheiro com isso, gerar emprego, recolher imposto, disponibilizar matéria-prima para a sociedade ali na região, criando muito mais valor por mais tempo, né, com aquele mesmo empreendimento. Então, é bom, porque é bom para todo mundo. Isso que é uma das principais coisas que a gente tem que ter, né, em mente quando a gente está fazendo inovação. Tem que ser caixa positivo, né, valor positivo para todo mundo. Isso que é o mais legal. Por último, um exemplo legal de colocar também é o bioóleo. O bioóleo, né, naquele conceito de descarbonização, é um resultado magnífico que a gente tem, que esse ano e o ano que vem a gente está escalando bastante. Para quem tem um chinelo havaiano em casa, saiba que você tem um pedacinho da mina de vazante, né, um pedacinho da mina de morro agudo no pé. Por que eu estou falando isso? Né? Porque um dos principais clientes nossos na compra do óxido de zinco é a Alpargatas, que produz Havaiana, Mizuno, né, tal. Então, esse minério também está na sua casa, certamente. E para produzir esse óxido de zinco, a gente queima óleo pesado. Queimava, na verdade, né? Agora a gente está fazendo a transição da energia proveniente de óleo de petróleo, né, um óleo fóssil, para um óleo que a gente chama de bioóleo, né, um óleo de fonte biogênica, um óleo vegetal. Então, a gente fez uma parceria com outras empresas que produzem esse alcatrão. A gente processa, refina esse alcatrão que vem da produção de carvão vegetal, e está substituindo um óleo pelo outro. Não é tão simples assim, já são alguns anos esse projeto em andamento para garantir que a gente vai fazer o processo certo, vai ter a qualidade certa, mas é um movimento muito importante. A nossa unidade lá de Três Marias, ela está recebendo esse projeto, e é o segundo projeto de descarbonização que a gente está conseguindo emplacar como um sucesso lá. E é um exemplo muito importante de como a gente consegue descarbonizar a nossa indústria. Assim, esse projeto, né, estando em plena capacidade, a gente vai ter reduzido 70% as emissões de carbono de Três Marias sem ter reduzido a produção, né? Só com a alteração de combustíveis que a gente colocou, né, nos últimos 5, 7 anos. Isso é uma coisa muito importante. Realmente é algo assim que aquilo que você falou, né? Mudou um fator ali do processo e ele teve um ganho, né, que é bastante mensurável, na verdade, mas que impacta toda a cadeia, impacta todo o processo, né? E Caio, quais são as projeções e próximos projetos que você pode falar aqui para a gente? Uma coisa que eu acho que é importante colocar, né, que o ciclo da inovação, especialmente o ciclo da inovação numa indústria de base, ele é um ciclo longo, né, porque a gente sempre está falando de grandes impactos, grandes investimentos, então a gente não pode fazer as coisas sem ter certeza que a gente está seguindo pelo caminho certo. E a forma com que a gente faz isso é fazendo testes em escalas diferentes das iniciativas que a gente tem,
para eventualmente chegar numa escala maior, numa escala industrial de plena capacidade. Então, eu tenho a alegria de poder dizer que, né, o nosso ciclo de inovação já tem bastante maturidade, né? A gente já tem alguns bons anos aí de desenvolvimento, teste, negociação para emplacar alguns projetos, e nos próximos anos a gente tem uma projeção de começar a consumir, assim, centenas de milhares, talvez mais de 1 milhão de toneladas de resíduo por ano, né, das nossas operações através de iniciativas decorrentes aqui da inovação. Então, é uma visão de longo prazo, necessariamente, né? A gente está falando de diversas unidades da Nexa, né, que vão se somando, né, para compor essa massa toda de resíduo consumido, transformado em produto, eliminado, reduzido, mas isso já é uma mudança muito importante, inclusive de paradigma, né? A mineração ela consegue fazer isso se ela se põe para fazer isso. Necessariamente, o caso da Nexa é particular, né? Nem todas as mineradoras vão conseguir fazer do mesmo jeito a mesma coisa, porque a gente tem operações que são as nossas, né? Não são, que podem ser diferentes das operações de outras empresas. Que nem eu comentei também, né? A gente tem um pipeline de projetos de descarbonização bem forte, né? Então, a gente tem uma visão de conseguir eliminar muito mais do que 50 mil toneladas por ano de CO2 equivalente das nossas emissões, isso até o final da década. Minha incumbência é fazer com que isso aconteça bem antes do final da década. Então, a ideia é que a gente consiga fazer bem mais. E daí, o outro ponto que eu falei é do legado positivo, que eu tinha comentado justamente antes, que tem a ver com essa construção dessa rede em volta das nossas operações, de forma com que a gente consiga garantir, né, o sucesso da sociedade, da comunidade onde a gente está instalado, mesmo depois da existência da Nexa. A gente já tem iniciativas desse tipo rodando em 2 unidades nossas, na unidade de Pasco, no Peru, e na unidade de Vazante, mas a ideia é fazer com que até o final, né, dos próximos anos, assim, a gente tenha esse tipo de coisa rodando em todas as nossas unidades, né, que essa altura do campeonato acho que são umas 10 unidades. Então essa é uma ambição muito legal que a gente tem para garantir que o impacto ele vai ser positivo, ele vai ser maximizado, né, o impacto negativo a gente vai conseguir minimizar. Essas são as projeções que a gente tem, né, para diante. Com certeza irão conseguir, que são projetos bastante usados, né? Você podia, como você falou, principalmente essa de legado, que eu até já falo bastante com o pessoal, que já falei muito aqui no podcast, que a cidade, o município onde ela se instala, vai ser mais um empreendimento que vai impactar a vida das pessoas. Né? Às vezes tem municípios que a principal atividade é a mineração. Sim. Você não pode ficar dependente 100%, porque um dia a mineração ela vai acabar, né? Então, o que é que ela deixou? O que é que a empresa deixou e o que é que o município também fez para que ela se tornasse independente, né? Isso é muito importante. A gente está falando de inovação, cara, não tem como não falar do Mind Hub, né? Que você participa lá do comitê. Vai ter agora, né? Um programa que é o Hackathon do Mind Hub. Originalmente, eu sou técnico em informática, né? Então, há muitos anos atrás, eu participei de um hackathon mais de programação, né? De lá o desafio de programação. Como é que vai funcionar? Você tem como dizer para como é que vai funcionar esse hackathon para mineração e dentro do Mind Hub? Claro, é super legal, né? A proposta do hackathon assim, a primeira proposta, né, é aproximar estudantes da mineração. Muitas vezes, né, quando a gente está na cidade, né, a gente não realiza, né, que todos os metais que estão em volta da gente, né, desde o, sei lá, do cortador de unha, na lapiseira, no computador, no celular, vieram de alguma mina. Então, um dos propósitos desse hackathon é fazer essa conexão, né, dos universitários com o mundo da mineração. Então, é conectar essas duas pontas. E como que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo um hackathon, uma competição entre grupos que vão se inscrevendo para tentar trazer uma solução conceitual, né, porque o negócio é muito rápido, né, então são poucos dias que a gente tem de trabalho junto, para um problema, um desafio real da mineração. Então, inclusive, eu vou estar na banca, né, avaliando esses desafios aí mais no meio para o final do mês, acho que daqui a umas 18 e 19, 18 e 19. Perfeito. E a sacada é assim, tentar fazer com que os estudantes eles consigam se conectar com a mineração, trazer uma solução interessante e também
na forma de construir e apresentar uma solução. Porque acho também uma coisa que é muito importante colocar, né? Que assim, quando a gente está na graduação, a gente não sabe exatamente como que é o mundo corporativo, o mundo de trabalho, como que fala, do jeito que fala, como apresenta, como que defende, né? Então, acho que é uma experiência muito legal, né? Eu convido a quem estiver ouvindo a procurar, entrar no site lá do minehub.com.br, conhecer, se inscrever, porque é bem divertido, e a gente pode se encontrar ali na banca, no final, e eu espero poder aprovar essa solução. Com certeza, muita gente que tá assistindo aqui o podcast vai ver essa oportunidade do Mind Hub, vai entrar lá no site, vai se inscrever e cita lá o podcast, pessoal. Se vocês estiverem lá, dizem, eu vi no podcast da mineração, Mesmo. que é bem bacana para que a comunidade cresça, né? E encontre mais aí. Caio, gostaria de agradecer aí esse espaço que você deu aqui no podcast, tá? A porta tá aberta para você e para a Nexa, quando quiser retornar aqui para a gente bater um papo sobre não só inovação, mas também várias outras atividades aí da mineração, que eu tenho certeza que papo para a gente falar sobre nossa área não vai faltar, tenho certeza disso. Johnny, eu que agradeço pela oportunidade. Falar um pouquinho de mineração é muito legal, né? Muito interessante, tenho muito prazer. Naturalmente, é um viés meu, né? Sou engenheiro de Minas, então eu gosto desse assunto. Desde quando eu era criancinha, ficava catando pedrinha na rua ali, colecionando. Tem aqui atrás, em cima da mesa, opa, desse lado aqui, ó, em cima da mesa, um monte de amostra, fragmento de rocha que eu fui colecionando ao longo da vida. Mas é muito gostoso, assim, é poder mostrar como que a mineração ajuda a construir a sociedade que a gente trabalha, né? Até o slogan do IBRAM, acho muito bonito, né? A indústria das indústrias, né? Pensando que a gente fornece matéria-prima para toda essa cadeia. Então é legal, né, trazer isso à tona. Muito obrigado pela oportunidade, um prazer falar contigo, cara. Ok. Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal, seguir aí o Caio no LinkedIn, nas redes sociais também, a Nexa, né, que é essa grande empresa, eu tive oportunidade de trabalhar nela quando ainda era Votorantim Metais, lá em Niquelândia, né, então é uma grande empresa. E, Caio, até a próxima. Abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.